Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje eu quero trazer uma palavra mais uma vez nesse vídeo. Conforme que Deus tem tocado no nosso coração para fazer. Tem dado entendimento para fazer para pregar a palavra de Deus. Eu creio que não tem lugar melhor para que a palavra de Deus venha a ser pregada do que nas redes sociais. Glória a Deus. Eu quero uma palavra curta, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, que diz o cego de Jericó. Eu quero frisar alguns pontos nessa palavra. Primeiro a gente vai ler aqui. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Quero deixar alguns pontos. Eu creio que essa palavra já foi pregada muitas vezes nas igrejas, mas quero ver se a gente consegue arrancar algo mais dela. Quero ver se a gente consegue ter um entendimento melhor daquilo que Deus coloca no nosso coração. A passagem do cego de Jericó, quando Jesus está passando por Jericó, é interessante porque a gente observa que em Lucas não fala, mas se eu não me engano em Mateus ou em Marcos vai falar que o nome daquele cego era Bartimeu. Aquele cego, ele, pela revelação do próprio Espírito Santo, ele tem um entendimento que Jesus era da linhagem de Davi, que era o Cristo. Então, ele começa, por isso que ele clama bem alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto outros nem sequer conseguiam chegar para Jesus e falar que ele era filho de Davi. Questionavam, né? Mas aquele cego teve um entendimento pela revelação do Espírito Santo. Jesus, quando ele chega à cidade, a gente observa que ele está cercado por pessoas, a gente observa que ele está rodeado de pessoas, que vem uma multidão junto com ele, mas essa multidão não está fazendo muita diferença na vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus, a gente observa que ele está cercado, mas ele continua andando. As pessoas, igual acontece naquela parte em que a mulher do fluxo de sangue toca nele, toca de um jeito diferente, Jesus logo reconhece que alguém tocou nele. E Jesus, estando cercado de pessoas, ninguém chama a atenção dele, somente aquele cego. Aquele cego, ele estava à beira do caminho, ele estava passando por provações, lutas na vida, ele era cego, como fala na palavra, e mesmo assim ele não se deixou abater quando ele viu a oportunidade. Algo que acontece hoje em dia, que se a gente for pegar na vida desse cego, no caso de Bartimeu, é que quando ele ouve falar de Jesus Cristo, dentro de si nasce uma esperança, nasce algo que ele sabe que ele pode fazer algo, que se ele chamar a atenção de Jesus, Jesus vai fazer algo por ele também. E algo interessante é que a gente muitas vezes não entende isso, que Jesus é a nossa esperança. Jesus é quem pode nos dar alívio. Jesus é quem pode nos trazer a salvação. Então, aquele cego observa isso e ele começa a clamar. E olha que as pessoas, a multidão que estava com Jesus falava: para com isso, para de clamar, ele não vai te ouvir. A gente observa que Bartimeu, ele não desistiu. Mas algo que eu quero frisar bastante aqui, com essa parte assim, a gente já entende melhor que Bartimeu foi persistente. Ele persistiu em clamar a Jesus até que Jesus ouvisse, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu gritava para Jesus. Jesus ouviu e diz assim. E o engraçado é que a gente observa nessa palavra
é que os mesmos que batiam, repreendiam Bartimeu, essas mesmas pessoas, Jesus disse assim: tragam ele até mim. Ou seja, a gente pode passar a peleja, mas Jesus nos faz ser honrados, mesmo em meio àquelas pessoas que disseram pra gente parar, que disseram que a gente não ia dar conta. Então ele disse assim, então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perguntou, dizendo: o que queres que eu te faça? Essa pergunta é uma pergunta que eu creio que Jesus faz para nós quase todos os dias. Só que na tolice humana a gente não consegue pedir conforme Jesus quer fazer. Por exemplo, Jesus pede assim, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí Bartimeu, conforme a necessidade que ele tinha, sabendo que aquilo honraria e glorificaria a Deus, ele disse: Senhor, que eu veja. Ele pede um milagre. Ele sabia que Jesus poderia fazer. E ele nessa sabedoria de pedir, quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? Muitas vezes Jesus pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Nós temos que ter sabedoria para pedir. Muitas vezes Jesus vem para nós e pergunta: o que queres que eu te faça? O que vocês estão querendo hoje? O que vocês querem alcançar hoje? Jesus não faz essa pergunta só na questão de bens materiais. Ele faz também na questão de dons espirituais, libertação, cura, milagre. Em todas as áreas da nossa vida essa pergunta pode abranger, porque Jesus pode operar em todas as áreas. E por que eu sei que Jesus me pergunta essas coisas todos os dias? Porque lá no livro de Tiago vem falar que as pessoas não pediam a Jesus, não pediam a Deus e ficava com inveja daqueles que tinham. Aí Tiago vai falar assim: vocês não têm porque vocês não pedem. Então aí o motivo pelo qual eu sei que Jesus me pergunta todos os dias, ou quase todos os dias: o que queres que eu te faça? Nós temos que ter sabedoria para ouvir quando Jesus fala conosco: o que queres que eu te faça? E ter sabedoria para falar com Ele: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Porque quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O entendimento que nós temos que ter é: Ele pode, Ele é o único que tem o poder para fazer isso, e eu sozinho não consigo de maneira alguma fazer isso. Então eu preciso. Bartimeu, ele conseguiria, por exemplo, ser curado por si mesmo da cegueira? Não. Ele necessitava que Jesus fizesse isso. Ele tinha essa necessidade. Jesus, quando ele pergunta isso, ele abrange também as áreas dos sonhos que nós temos. Porque muitas vezes os sonhos que Deus coloca dentro de nós são os sonhos que o próprio Deus está sonhando pra gente. Por isso a gente tem que, quando Jesus perguntar, a gente também tem que envolver aquela frase: que seja feita a tua vontade, que seja feito como tu queres e não como eu quero. Porque assim a gente, por mais que se em algum momento você pedir algo para Deus que não seja da vontade de Deus, Deus vai fazer, vai tomar liberdade para fazer conforme a vontade dele. Algo interessante que nós temos que deixar essa mensagem escrita no nosso coração é aprender a pedir algo a Jesus. Quando pedir algo a Jesus. Tem pessoas que não... Uma vez eu ouvi uma irmã me dizer assim, que ela não pedia, ela queria uma casa, mas ela não pedia a Deus, porque ela tinha vergonha ou algo do tipo. Mas qual que vai, igual o pastor Jonathan falou pra mim um dia, se a gente pedir algo pra Deus, qual que vai ser a diferença? Qual que vai ser a diferença para Deus? O que vai mudar no ser de Deus, na vivência de Deus? Não vai mudar nada, ele continua sendo Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, ele faz o que ele quiser. Então, independente se ele der ou não, ele vai continuar sendo Deus. Então é o que nós temos que ter sabedoria. Isso não vai fazer nenhuma diferença a Deus, de forma assim, vai deixar Deus mais pobre se eu pedir.
Deus talvez fique chateado comigo se eu pedir. Não, Deus deixa bem claro na sua palavra: peçam e eu vos darei, vocês receberão se for da vontade, se for conforme a minha vontade, se for conforme a vontade do meu Pai. Quem não pede não recebe, quem não busca não encontra, né? Então nós temos que ter essa perseverança. A gente observa também que até Bartimeu, até que Jesus chegue a Bartimeu e pergunte a ele, houve uma perseverança, uma persistência em chamar a atenção de Jesus. Bartimeu, ele clamou várias e várias vezes, ele continuou sem parar, sem cessar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritando, 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 chamando a Jesus. Nós temos que ter também essa perseverança que Bartimeu tinha. Temos que começar a pegar essa perseverança, aprender, na verdade, a ter perseverança, essa persistência que ele teve, colocar em prática, porque muitas vezes nós temos persistência em fazer obras carnais, coisas carnais no nosso dia a dia, mas não temos persistência em orar e pedir para Deus: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Senhor, me responde, tu queres isso para minha vida, Senhor, Senhor, faz isso para mim, pedindo a Deus. De alguma forma Deus vai falar com você, dando entendimento se aquilo é dele ou não. Mas temos que ter a persistência. Porque se nós não persistirmos, como que Jesus vai fazer algo na nossa vida? A palavra de Deus fala que Jesus conta a parábola do amigo importuno. Que ele vai à meia-noite, ele de madrugada, chamar: olha, chegou visita na minha casa, dai-me pão, e fica batendo na porta do amigo. Até que o amigo vai e abre. O amigo não abriu aquela porta e deu-lhe pão e muito mais do que ele pediu, porque era amigo dele. Foi por causa da importunação. Então, da mesma forma, a gente tem que fazer, importunar até que seja aberto a porta pra gente, até que Jesus possa nos ouvir. Não é que ele está com os ouvidos tapados ou que ele esteja nos ignorando, mas ele quer ver a nossa persistência, ele quer ver a nossa perseverança na fé, naquilo que ele pode fazer. Amém? Irmãos, que Deus abençoe cada um. Eu vou começar a tentar trazer mais vídeos, né, toda semana aqui, se possível. Algumas vezes a gente fica corrido. Esses tempos eu fiquei sem internet e agora a gente está tentando regularizar tudo certinho para poder ficar melhor aqui, tá bom? Para poder estar lançando os vídeos no canal. Que Deus abençoe a todos.